Sabe, em 1972, bem no meio de um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, um álbum duplo, com uma capa super misteriosa e sem o nome dos artistas, simplesmente chegou às lojas. E o som? Bom, não era bossa nova, não era rock, não era exatamente uma canção de protesto, mas, de alguma forma, era tudo isso ao mesmo tempo. Essa aqui é a história de como uma esquina em Minas Gerais se tornou o centro de uma revolução musical chamada Clube da Esquina. Para a gente entender de verdade essa obra, a gente vai passar por 5 pontos-chave: a faísca que acendeu tudo, o clima político da época, a alquimia sonora do álbum, a poesia que está no coração das letras e, claro, o legado que ficou para sempre. Ok, vamos começar essa história. Tudo começa com um jovem músico, Milton Nascimento, o Bituca. E o mais incrível é que, no início, ele meio que resistia à ideia de ser compositor. Ele era um cantor fantástico, sim, mas ainda não tinha encontrado aquela voz própria, sabe? A voz criativa dele. E aí, em 1964, um filme mudou completamente o jogo. O amigo dele, Márcio Borges, praticamente arrastou o Milton para assistir Jules et Tim, de François Truffaut. O que aconteceu ali foi quase uma experiência mística. Um dia inteiro dentro do cinema que transformou ele para sempre. Como o próprio Milton conta aqui, nessas palavras. O interessante de ver isso em etapas é que a gente percebe como esse momento se torna um mito de origem do clube. Primeiro, a resistência dele. Depois, a revelação no cinema, que funciona quase como um ritual. Aquele filme sobre um triângulo amoroso, a força da amizade, aquilo destravou alguma coisa muito profunda no Bituca. Quando ele saiu da sala, pronto. Não era mais o mesmo. Tinha nascido ali o compositor. E essa explosão de criatividade deu a ele uma autoridade, uma liderança natural. Ele virou centro e outros músicos e poetas começaram a gravitar ao redor dele. Foi essa liderança que deu a ele a moral, digamos assim, para convencer a gravadora a apostar num projeto tão maluco. Um álbum duplo, coisa raríssima no Brasil, em parceria com um garoto de 18 anos quase desconhecido, o Lô Borges. Mas em que mundo essa música estava nascendo? Para a gente sacar a real importância do Clube da Esquina, a gente precisa voltar para o Brasil daquela época. O país vivia o auge da ditadura militar, um tempo de muita repressão, censura e medo. Na prática, existiam dois Brasis. De um lado, o governo vendendo uma imagem de ordem e progresso, com aqueles slogans nacionalistas. Do outro, uma contracultura vibrante que borbulhava por baixo dos panos, respondendo à opressão com uma revolução no comportamento, buscando jeitos novos de viver e de se expressar. E a palavra que define esse movimento é desbunde. Não era uma resistência política clássica, organizada, mas sim uma fuga para dentro, uma revolta existencial contra a caretice do regime. A ideia era criar um mundo próprio, já que o mundo lá fora estava ficando insuportável. Essa citação ilustra de um jeito brilhante o sentimento da época. O poeta Cacaso descreve com perfeição essa atmosfera de paranoia, de desesperança. E aí, a arte, principalmente a música, virou um refúgio, um lugar para sonhar com outras realidades. É nesse caldeirão de repressão e contracultura que o álbum foi feito. E a resposta dele para todo esse caos não estava só na música, mas na própria apresentação. A inovação já começava pela capa, que era, por si só, uma declaração de intenções. Imagina só, chegar numa loja de discos e dar de cara com isso. Sem o nome Milton Nascimento, sem o título do álbum, nada. Só a foto de dois meninos, um negro e um branco, na beira de uma estradinha de terra. Era um ato de coragem que quebrava todas as regras de marketing da indústria da música. O fotógrafo, o Cafier, explica aqui que a imagem capturava exatamente o espírito do disco. Os dois meninos eram o símbolo da parceria entre o Milton, já experiente, e o jovem Lô. E a paisagem representava a mistura de sons do álbum, o rural e o urbano, o Brasil profundo e o pop mundial, a viola caipira e os Beatles. E a ousadia não parava na capa, não. O projeto em si era uma aposta gigante. Era um álbum duplo. No Brasil daquela época, isso era quase impensável. Não era só mais música, era uma declaração de princípios, era uma afirmação da grandeza e da complexidade da visão artística deles. Um projeto monumental. Então, a pergunta que fica é: que som era esse, afinal? Era uma verdadeira alquimia.
Tinha a sofisticação da bossa nova, a liberdade do jazz, a energia psicodélica dos Beatles, a melancolia das toadas de Minas Gerais e até uns sons de órgão de igreja, criando uma atmosfera quase sagrada. Era um som que parecia familiar e, ao mesmo tempo, de outro planeta. A música era uma revolução, sem dúvida, mas as letras eram a alma do disco. E elas tinham um tema central que conversava diretamente com os anseios daquela geração. Esse tema é o que a gente pode chamar de poesia da estrada. Num país onde, politicamente, não se podia ir a lugar nenhum, as canções falavam sobre partir, sobre se mover, sobre a estrada como uma grande metáfora para a liberdade e para a busca de um novo amanhã. Esse verso aqui, de nada será como antes, é praticamente um hino desse sentimento. É uma declaração de esperança, de movimento. A certeza de que, apesar da escuridão do presente, o futuro ia trazer mudança. A estrada era a promessa de que as coisas não iam ficar paradas para sempre. E em Cais, a poesia vai ainda mais longe. Ela não só descreve a fuga, ela cria os lugares de escape. O cais é inventado ali, na hora, como um ponto de partida para a liberdade. Uma forma de ir além da solidão e da opressão usando a imaginação e a arte. E assim a gente chega na nossa última parte. Afinal de contas, que esquina era essa que deu nome a um movimento tão poderoso? Esse verso de uma canção que veio um pouquinho antes resume perfeitamente a filosofia do clube. A questão não era escolher entre ser local ou ser global, mas abraçar os dois. Ser profundamente brasileiro de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, pertencer ao mundo inteiro. A esquina das ruas de Divinópolis com Paraisópolis, em Belo Horizonte, claro que existia. Mas o clube era mais uma ideia. Era um feliz acaso, sabe? Um encontro mágico de almas criativas que juntas eram muito mais fortes. Não era um clube com carteirinha de sócio, mas um ponto de encontro espiritual. E o impacto foi gigantesco. O Clube da Esquina não só abriu um capítulo novo na música brasileira, ele ecoou pelo mundo. Músicos de jazz, de rock, de pop, de vários países ouviram aquele som e foram transformados por ele. Isso garantiu que a música que nasceu naquela esquina simbólica se tornasse universal. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? A história do Clube da Esquina é a prova viva de que a arte pode florescer nos lugares mais improváveis e sob as condições mais adversas. Mostra que um encontro de amigos com um violão e um sonho pode de verdade mudar o mundo. A pergunta que fica no ar é: o que será que pode nascer de um simples encontro em qualquer esquina por aí?